Mas o tema continua para a noite, para os irmãos que estão chegando, para esse segundo culto do dia. E o tema é: fomos resgatados. Amém? Você se sente livre porque foi resgatado? Amém? Nós estamos debaixo de um jugo. Nós éramos escravos. Isso é fato. O pecado nos escravizou. E independente da família que nascemos, nós nascemos já escravos. Como na época da escravidão. Antes da liberdade, todos os filhos de escravos nasciam escravos. Assim era o nosso estado. Pelo pecado original, todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, se tornando escravos, escravos do pecado. Escravo não tem liberdade, escravo não tem escolhas, não toma decisões, apenas cumpre ordens. O mundo jaz no maligno, escravo do pecado, inimigo de Deus, dominado pelo inimigo das nossas almas, e ele não é bom. A Bíblia diz que ele rouba, mata e destrói. Olha quem estava nos conduzindo: aquele que rouba, aquele que mata e aquele que destrói. Mas Deus, olhando para nós num plano antes da fundação do mundo, enviou o resgatador, Jesus. E na obra de redenção, na cruz do Calvário, Ele nos resgatou e nos tornou livres. Jesus vai dizer, e Paulo nos escreve no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sem Jesus não há liberdade. Sem Jesus continua sendo refém do inimigo das nossas almas. Em cima desse tema de resgate e da alegria de sermos livres, nós vamos meditar um pouquinho na Bíblia Sagrada, e eu gostaria que vocês abrissem na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Carta do apóstolo Paulo instruindo a igreja de Corintos, e a nós, a igreja contemporânea, a igreja de hoje. Paulo está então nos instruindo, nos fazendo lembrar, nos chamando a atenção. Que bom que nós temos a palavra, diácono Samuel, que nos exorta, que nos orienta, que nos direciona, nos chama a atenção. E Paulo aqui vai chamar a minha e a sua atenção, porque libertos nós estamos caminhando, libertos nós temos um objetivo, libertos nós temos um alvo a ser alcançado. E então Paulo vai nos orientar, exortar e deixar-nos como alerta: cuidado que nesse caminho vocês não pereçam, mas alcancem o objetivo, alcancem o destino final. Porque muito mais do que uma largada é você chegar ao final, alcançar o objetivo, alcançar o propósito. Você sabe que tudo na vida a gente traz a reflexão, tudo na vida. Deus ministra aos nossos corações em todo o tempo.
Hoje de manhã, houve um evento aqui na cidade e aqui na Avenida 19 de Maio, bem na avenida aqui da igreja. Esse evento reuniu muitos ciclistas. Estavam ali na expectativa de cumprirem o objetivo, a corrida, a meta. Estavam com saúde, a gente podia perceber, as pessoas com saúde, estavam equipados, roupa apropriada para aquilo, capacete, luva. Foi dada a largada. Vários saíram. Mas um desses, poucos metros depois da largada, colidiu com um carro que estava parado ali. Era o meu carro. Ele sofreu um acidente gravíssimo. Nós o socorremos, tiramos do asfalto, colocamos na calçada, ensanguentado, uma fratura terrível. Ele largou, mas poucos metros adiante, ele já ficou pelo caminho, ferido, precisando de socorro, conduzido à Santa Casa, vai passar por uma cirurgia se ainda não passou. Um carro parado foi suficiente para interromper o objetivo dele, o sonho dele, talvez de ganhar essa corrida. Talvez ele tenha se preparado muito, acordou de manhã com esse objetivo: puxa, eu vou me alimentar bem, eu vou me aquecer, porque eu quero completar a prova. Poucos metros, e daí o socorro para a Santa Casa. Os planos dele, amanhã talvez de trabalhar, frustrado, de estudar, frustrado, de uma reunião, frustrado. Talvez ele tivesse tantos sonhos para amanhã, vai estar lá se recuperando de uma cirurgia ou passando por uma cirurgia. E eu quero já deixar aqui para a igreja: ore por ele, ele precisa. Se machucou gravemente. Outros não tiveram um acidente, mas não conseguiram completar o percurso e ficaram pelo caminho, porque acharam que o percurso era longo demais ou talvez pesado demais. Mas teve aqueles que conseguiram completar a prova, e alguns chegaram ao pódio. O que eu estou dizendo é que, muito mais do que a largada após o resgate, é nós continuarmos caminhando para alcançarmos o fim da linda, aonde tem ali a chegada, aonde o objetivo é alcançado. E é isso que Paulo vai nos dizer aqui nesses versículos. Gente, que sirva de exemplo, que vocês não ignorem o fato, estejam atentos. Vocês precisam romper a linha de chegada, não podem parar no caminho. Tenham isso como exemplo. E é isso que eu gostaria de ler com vocês. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, do versículo 1 ao versículo 12. A minha Bíblia é a King James 1611. É que eu vou estar fazendo a leitura. King James 1611. Talvez você tenha essa mesma versão. Mas diz assim: além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos
Foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque eles bebiam da rocha espiritual. E essa rocha os seguia. E essa rocha é Cristo. Mas de muitos deles, Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, estas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas ruins ou coisas más, como eles cobiçaram. Vou repetir. Ora, estas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas ruins, coisas más, como eles cobiçaram. Nem sejais idólatras, como foram alguns deles, conforme está escrito: o povo assentava-se para comer e a beber, e levantava-se para divertir. Nem cometamos fornicações, como alguns deles cometeram, e caíram em um dia só 23.000. Vocês estão prestando atenção na leitura? Que sirva de exemplo para quem? Só para aqueles? Para nós. Só num dia caíram 23.000. Nem tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e aí foram destruídos pelas serpentes. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para a nossa admoestação, sobre quem o fim do mundo está chegando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Amém. Amém. Quando a gente recebe uma admoestação, não tem muito glória a Deus, muitas palmas, muitos sorrisos, há uma apreensão. Deus não quer que ninguém se perca, meu irmão. Deus não quer que ninguém se perca. Jesus não veio a esse mundo para que os resgatados estivessem debaixo de um jugo. Deus não veio a esse mundo para que o inimigo pudesse ter domínio sobre as pessoas. Assim foi também, como Paulo está citando como exemplo, o povo hebreu que estava cativo lá no Egito. Eles viviam sob jugo de Faraó. Nós já pregamos muito sobre isso, mas a repetição é bom. A repetição nos faz lembrar. A repetição nos faz compreender melhor as coisas.
Quanto mais nós repetimos alguma coisa, mais nós aprendemos com aquilo. Por isso que as professoras às vezes repete isso, escreve isso, para que se torne conhecimento e fique gravado. Quando Deus tirou o povo lá do Egito, porque estavam debaixo de jugo de Faraó, escravos mesmo, não tinham liberdade, sofriam. Isso foram passando gerações e mais gerações. Então Deus levantou Moisés para liderar essa libertação, para conduzir aquele povo. Mas o desejo de Deus é que todos entrassem na terra prometida, é que todos pudessem usufruir dos benefícios daquele lugar. Quando Deus tira aquele povo da escravidão, ou seja, quando Deus resgata aquele povo, Ele os conduz pelo deserto para que eles pudessem chegar na terra e viver o melhor dela. O intuito de Deus não era que perecessem pelo caminho. Não é que num dia morressem 23 mil pessoas. Não é que a serpente pudesse matar pessoas. Não era que o destruidor viesse destruir pessoas. No coração de Deus, o desejo de que todos que saíram do Egito pudessem romper a linha de chegada e assumirem uma terra que Deus já havia preparado para eles. E eu quero dizer uma coisa para você, que Deus é tão bom, mas Deus é tão bom mesmo, mas Deus é bom, mas Deus é tão bom mesmo, porque nesse projeto de Deus, Deus não os deixou sem uma direção. Eu gostaria agora que você abrisse a sua Bíblia, voltando ao Velho ou Antigo Testamento. Agora em Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. Porque Deus estava com eles. A escolha de não chegar ao destino não foi de Deus. Por isso que nessa noite Ele está nos exortando, admoestando, nos corrigindo, nos alertando, nos instruindo, para que nós também não fiquemos pelo meio do caminho. É isso que Paulo está dizendo. Rompam e alcancem o objetivo. Sabe por quê? Porque vocês podem contar com a presença de Deus. Em nós tem um Espírito Santo, aleluia, um Deus poderoso, e Ele não está numa escala de hierarquia. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo, é o Deus triuno. O Espírito Santo é poderoso, é glorioso, é maravilhoso, é Deus eterno, e Ele está em nós para nos ajudar nessa caminhada. A presença dEle está conosco, aleluia. Ele não diz: eu os resgatei para que vocês cheguem ao objetivo e caminhem ao ermo, aleatório, procurando o destino. Não, eu estou com vocês todos os dias, eu não os abandonarei. Pode uma mãe, que uma criança saia do seu útero e que ela amamente, pode até ser que ela venha te esquecer de um filho. Pode ser que aconteça, alguém aqui talvez no nosso meio ou online possa ter esquecido pela mãe. Mas Jesus, a palavra, Deus vai dizer que mesmo que isso aconteça, eu não me esquecerei de vocês, aleluia. Então tem um destino, há um lugar a chegar.
E glória a Deus nas alturas, bendito seja o Senhor, que Ele caminha conosco para chegar ao objetivo. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22 diz assim, aleluia, presta atenção, presta atenção. E o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. E ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, de diante do seu povo. Aleluia. Deus resgata eles do Egito, estavam sofrendo, e Deus diz: vocês vão caminhar, mas eu vou caminhar com vocês, eu vou adiante de vocês, vou numa forma em que vocês poderão sentir a minha proteção. Há uma nuvem que vai estar com vocês dia e noite, é a minha presença com vocês. Não saiam debaixo da nuvem, não saiam debaixo da minha presença. Você tem um lugar para chegar, quer chegar no objetivo, atenção, não saia debaixo da minha presença, porque na minha presença tem sustento. Eu vou cuidar de vocês, na minha presença não lhes faltará nada. Há um lugar a ser alcançado, mas se estiverem debaixo da minha presença, vocês estarão sendo cuidados e sustentados por mim. Vamos imaginar um pouquinho agora essa nuvem. Não saia debaixo dela, porque debaixo dela não vai faltar o alimento, não vai faltar o sustento. Num deserto caía o orvalho, no outro dia de manhã aquele orvalho secava, e sabe o que surgia ali? O maná. Pastor Fábio, ele deve ter um conhecimento. Maná para mim, pastor Fábio, é mais ou menos como aquela farinha de tapioca, eu acho. A gente não consegue definir, mas branquinha, crocantinho. Todos os dias, Deus diz: pega a sua porção do dia. Pegue a sua porção do dia. Se alimente disso. E a Bíblia vai dizer que ele tinha o gosto como de bolo de mel. Deus, vocês poderão se alimentar, fiquem debaixo da nuvem, porque eu quero todo dia sustentar você. E olha, não precisa guardar para o dia seguinte, pega a porção do dia. E a Bíblia vai dizer que alguns descontrolados, às vezes pegavam demais, e outros pegavam de menos, mas Deus supria todas as necessidades, nem mais nem menos, todos os dias, uma porção segundo aquilo que era necessário a cada um. Só na sexta-feira que se pegava a porção dobrada referente ao sábado. Aqueles que tentaram guardar e ajuntar para o dia seguinte, com medo de faltar o alimento, se tornavam em bicho. Meu irmão, talvez as coisas não estejam caminhando na sua vida, talvez você esteja passando por dificuldades,
A Bíblia diz que a gente passa por aflição, mas a Bíblia não diz que nós devemos viver continuamente em aflição. Às vezes o crente, ele tem uma ideia, porque a Bíblia diz, olha, no mundo tereis aflições, é como se a gente tivesse que viver em aflição todo dia. Não, debaixo da nuvem há sustento. O nosso Pai não é miserável, o nosso Pai não é mesquinho. Na porta da igreja, essa semana nós estávamos conversando, eu estava falando sobre isso. Puxa vida, será que realmente debaixo da nuvem tem alguém passando necessidade? Será? Será que se a pessoa realmente ela está debaixo da nuvem, ela vai passar necessidade? A Bíblia vai dizer, e Jesus disse isso: não andeis ansiosos porque aquilo que vocês devam comer ou vestir. Sabe por quê? Porque os pássaros, eles não cegam, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e eu sustento eles. Não tem falta. Vocês não são mais importantes do que o pássaro? Quem disse isso? Jesus. Agora, se sair debaixo da nuvem, é tristeza, é sofrimento, vai ficar pelo deserto. Jesus resgatou, mas saiu debaixo da nuvem. Tem muita gente passando dificuldades porque está fora da nuvem. Que nuvem? A presença de Deus. Deixou de estar na presença de Deus, e aí vem sufoco para a vida. Ficam pelo caminho, são consumidos no deserto. Talvez hoje a sua vida esteja numa situação difícil. Avalie se você está andando debaixo da nuvem, se você está andando na presença de Deus, se Ele realmente tem sido o Senhor da sua vida, se realmente Ele tem sido aquele que você se relaciona todos os dias. Não faltava água, porque a rocha jorrava, e a rocha é Cristo. Não faltava vestimentas. Esses dias conversando com uma pessoa, ele disse: é impossível, pastor, isso. Durante 40 anos eles caminharam para o deserto, e eles não precisaram de roupas novas, sandálias novas. É impossível, o tempo desgasta, o suor vai apodrecendo a roupa. São 40 anos, pastor, não são 4 meses. Eu disse: puxa vida, você acha isso impossível para Deus? As crianças que saíram do Egito e caminharam por 40 anos, quando eu cheguei na estiva, tinha pessoas solteiras, a Mariane, outras aí eram solteiras. Eram solteiras, não, eram casadas, mas não tinham filhos. Nasceu Pedro Lucas, nasceu Iago nesse período de 10 anos. Eu vi o dia que eles nasceram, fui visitar, mas eles não continuam aquele bebezinho. Um já está maior, o outro menor, e eu vi que os dois já estão indo para a escola. Não continuaram bebês. Ou seja, aquelas crianças também que saíram lá do Egito, durante esses 40 anos elas cresceram. Eu disse para ele: olha, aquele que faz um ser informe
nascer, crescer, desenvolvendo ossos, desenvolvendo músculos, desenvolvendo tendões, desenvolvendo nervos, desenvolvendo órgãos. Se Ele faz tudo isso acontecer, meu amigo, o que é para Ele fazer a roupa crescer em cima de um corpo? Foi isso que Deus fez durante 40 anos. Fez a roupa crescer no corpo da criança, porque Ele faz o osso crescer. O que é fazer a roupa crescer? Ele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Debaixo da nuvem, sustento, proteção durante o dia, umedecia aquele lugar, deserto, lugar de calor, mas debaixo da nuvem era como se tivesse uma brisa que refrescava e umedecia aquele lugar. De noite, coluna de fogo para proteger e para aquecer. Debaixo da nuvem. Meu irmão, minha irmã, Deus nos resgatou e nos presenteou com um lugar maravilhoso. A nós devemos estar atentos à presença de Deus para suportarmos e chegarmos ao destino final. Ninguém suporta andar num deserto 40 anos se não for na presença de Deus. O que eu aprendo mais nesses textos é que na presença de Deus, debaixo da nuvem, Ele supre o meu presente e me leva ao futuro. Para Deus não tem crise. Ele supre o meu presente. Quantos irmãos aqui, contaram o testemunho durante a pandemia, inclusive ontem. Crise, pandemia, as empresas vão fechar, que situação, desemprego. Quando está debaixo da nuvem, a porta do emprego escancara. Sabe por quê? Porque Ele supre o meu presente para que eu avance para o futuro. Pastor, me permita o Josué Varola, em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade, que medo, quantas empresas estarão fechando as suas portas. Está aqui, debaixo da nuvem, a sua empresa não fechou, pelo contrário, está crescendo cada dia mais. Ele e os sócios, sabe por quê? Porque está aqui, debaixo da nuvem, debaixo da presença de Deus. Pastor, está difícil, tempos de crise. Me permitam, Rafael, e aí eu quero englobar outros tantos que estão aqui, estão vivendo a mesma felicidade dele. Presbítero Rafael, casado há 9 anos, 16 anos, debaixo da presença de Deus. Talvez seja o momento mais crítico esse, para quem está fora da presença de Deus. Mas depois de 16 anos de casado, quando que foi que você conseguiu comprar sua casa própria? O mês passado. Sabe por quê? Porque está debaixo da presença de Deus. Ele cuida do meu presente, projetando o meu futuro. E se eu for perguntar aqui, quantos conseguiram um emprego? Quantos conseguiram comprar o seu carro? Quantos conseguiram abrir a sua empresa, prosperar?
Está sim. Sabe por quê? Porque está debaixo da presença de Deus. Por isso Paulo nos alerta: olha, se você está debaixo da presença de Deus, não saia, porque Ele supre o seu presente e projeta o seu futuro. Conversando com Josué Carvalho agora, abracei ele. Josué, como é que estão as coisas? Pastor, as coisas melhoraram. Eu fiquei até surpreso, não foi o que você falou, que as coisas melhoraram? Sabe por quê? Que melhora contra todas as expectativas e previsões lá de fora. Sabe por que a porta do emprego abre para você? Sabe por que as coisas se abram? Para que você possa ter a sua casa, ter o seu carro, o seu ministério restaurado, a sua vida restaurada, o seu casamento restaurado, quando se está debaixo da presença de Deus. Por isso Paulo nos admoesta: não saia debaixo da presença de Deus, para não serem consumidos. Ele cuida do nosso presente e nos projeta para o futuro. Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7: não andeis ansiosos por coisa alguma, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Presente, projetando o futuro. Estar debaixo da presença. Talvez você esteja ouvindo isso e questionando, talvez murmurando, como aqueles que saíam da presença de Deus e murmuravam. Nessa noite, reflita: como está a sua vida? Você está debaixo da nuvem, debaixo da presença de Deus? Se estiver, espere, porque Ele está cuidando sim do seu presente e projetando para você o seu futuro. Segunda coisa para a gente adiantar é que também a nuvem, ela separava o passado do presente. Êxodo capítulo 14, versículo 20. Olha o que diz aqui a Bíblia. E essa nuvem, ela se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E havia uma nuvem de escuridão para eles, para os egípcios, mas clareza à noite para esses, de maneira que não se aproximou um do outro durante toda a noite. O povo de Israel indo, o barulho de carros e cavalos, exército de Faraó chegando, o mar adiante. Sabe o que essa nuvem fez? Fez separação do passado, da escravidão, do jugo de Faraó. Ela se colocou no meio. Olha que interessante, para o povo de Israel, era luz para que eles pudessem continuar caminhando. E para os egípcios, escuridão, para que eles não pudessem avançar, para que eles pudessem distanciar. Meu irmão, minha irmã, a presença de Deus nos separa do nosso passado, de que nós éramos outrora. A presença dEle nos permite a viver em novidade de vida. Hoje nós estamos na luz, Ele é a luz, aquele que segue jamais andará em trevas. É impossível aquele que está na presença de Deus continuar desejando a escuridão, porque Ele faz separação. Não tem como servir dois senhores. Ou há de agradar a um e desonrar a outro.
amar a um e odiar a outro. A presença de Deus tem que dividir entre o que éramos e o que nós somos. Presta atenção que eu vou te dizer. Se você ainda está tendo desejos do passado, você está debaixo, não mais da presença de Deus, você voltou a estar debaixo de jugo de Faraó. É sério, não é brincadeira. Vai ficar pelo meio do caminho. É impossível aquele que passa pelo novo nascimento, que está debaixo da presença de Deus, e Deus tem falado conosco muito, mas parece que as pessoas não estão ouvindo, estão com o coração endurecido. A Bíblia diz que pode haver e há de haver escândalos, mas ai daquele que é o motivo de escândalo. Ai daquele. Cuidado, porque quando se está debaixo da presença de Deus, o passado tem que ficar para trás, é lançado no mar do esquecimento. Eu não posso mais viver como se eu estivesse no Egito. Eu não posso mais desejar os pepinos e os alhos porós lá do Egito. Sabe por quê? Porque o inimigo vai te alcançar. Se você sair debaixo da presença da luz, o inimigo vai te alcançar e ele vai te sucumbir. Você não vai chegar ao destino para que você foi resgatado, o lugar que Deus já te preparou. Pastor, que palavra dura, mas para onde iremos nós, se só Ele tem a palavra de vida eterna? Não viva mais como no Egito. Eu quero falar para você, meu irmão, mais uma vez, repetição, tem que valer isso em nome de Jesus. O nosso ministério começa na nossa casa. Cuidar dos nossos, porque senão seremos piores do que os infiéis. A Bíblia diz, sabe o que é infiel? O que está predestinado para o infiel é perdição, é fogo eterno. E a Bíblia diz, se eu não cuidar dos meus, eu serei pior do que o infiel. E as coisas estão acontecendo e as pessoas não se preocupam. Deus resgatou das trevas para a luz, mas parece que não percebem essa separação e querem viver como se estivessem nas trevas. A luz não combina com trevas. Aqueles que desejaram as cebolas, os alhos porós, não entraram na terra prometida, ficaram pelo deserto. Sabe por quê, Montoni? Porque a presença de Deus faz separação entre escuridão e inimigo e a luz para avançarmos e chegarmos ao final. Então cuidado. 1 Pedro 5,8, coloca aí, meu querido irmão Rafael. O inimigo quer destruir. Mesmo a nuvem estando ali para que eles pudessem estar seguros, muitos morreram. Mesmo a nuvem estando ali, porque saíram debaixo da nuvem. Triste. Deus resgata, viu, Juninho? Deus resgata. Deus diz, tem um lugar preparado para vocês maravilhoso. Eu vou adiante de vocês. E as pessoas saíram da presença de Deus. E mesmo a nuvem estando ali, morreram no deserto. Sede sensatos ou sóbrios.
Sejam vigilantes. O diabo, o que ele é nosso? O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Isso não é brinquedo, é sério. Se sair da presença de Deus, debaixo da cobertura do Altíssimo, do Todo-Poderoso, aquele que é coluna de fogo para proteger do inimigo, se sair debaixo da presença, o inimigo vem e derrota, porque ele não brinca de ser inimigo. É tão triste isso. Eu gostaria de estar pregando aqui essa noite, e talvez domingo que vem a igreja tivesse o dobro de pessoas, sobre milagres, sinais e prodígios de Jesus. Talvez você se alegrasse, batesse palma, porque você está talvez esperando por um milagre. Mas a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro para dizer: você quer ter uma vida vitoriosa, você quer ser feliz, você quer chegar ao destino, aquilo que Deus preparou para nós, aonde nós não podemos nem imaginar, a gloriosa cidade santa. Ande na presença de Deus, não saia da presença de Deus, não troque a presença de Deus por um bezerro de ouro no meio do deserto. Não troque a presença de Deus por nenhuma oferta que o mundo queira lhe dar. Diga: há uma separação. O meu passado já foi lançado no mar do esquecimento, e agora o que me dirige é a luz, e aquele que segue jamais andará em trevas. Eu consigo ver o futuro, e o passado já não me pertence mais. Para terminar, a nuvem, ela aponta para o nosso futuro. Primeiro tópico, nos assiste no presente e nos remete ao futuro. Agora a nuvem, ela nos aponta o futuro. Nós não estamos andando aqui por acaso. Se nós estamos debaixo da nuvem, isso é interessante destacar. Se nós estamos debaixo da nuvem, eu não tenho que me preocupar com o percurso, pastor Fábio. Eu não tenho que me preocupar se é deserto. Eu não tenho que me preocupar se nesse deserto não tem um restaurante, um posto de saúde, uma fábrica de roupa. Eu não tenho que me preocupar com o percurso. Eu tenho que estar feliz, porque é Deus que está me guiando. Eu conheço o guia. Eu sei que Ele está me guiando em segurança, independente do que venha enfrentar no deserto. Mas se eu estou debaixo da nuvem, a serpente pode vir, mas a minha serpente vai engolir aquela serpente. Eu posso estar seguro que pode ser deserto, mas não me faltará o sustento, porque Ele cuida de mim, é Ele que me guia pelo caminho.
Eu acho que muitas pessoas aqui já andaram de avião. Quando nós entramos no avião, naquela aeronave grande, você olha assim, mais de 100 passageiros, 3 poltronas aqui, 3 ali. Você olha aquele mundo de avião. Daqui a pouquinho vai estar no ar. Quem aqui sabe o percurso quando você viajou que o avião faria? Quem aqui diz, eu sei que o avião vai levantar voo e ele vai por aqui, ó. Não existe caminho no céu, no ar. Alguém aqui entra no avião preocupado com o percurso? Se ele vai aqui ou se ele vai ali, qual é a direção que o avião vai tomar? Às vezes ele faz uma curva, ninguém chega e diz para o piloto, qual é o percurso que você está aí projetando para a nossa viagem? Mas você fica ali na poltrona, uns assistindo um filme, outros assistindo um documentário, outros lendo. A maioria das vezes que eu viajei de avião eu dormi. Né, Eustáquio? Não estou nem aí com o percurso. O que eu quero é chegar no objetivo do destino. Assim é quando nós estamos debaixo da presença de Deus. Nós somos resgatados para chegar a um destino. Não importa o percurso, quando eu estou debaixo da presença de Deus, porque sei que Ele me conduz em segurança ao ponto final em que nós chegaremos. Ministério de Louvor. Se fomos resgatados, vamos viver isso. Aquilo que Paulo nos exorta, nos admoesta, para que não, após sermos resgatados, da vã maneira que vivíamos, da escravidão que estávamos, venhamos perecer pelo caminho. Mas que eu e você possamos estar firmados, valendo o resgate, para chegarmos ao objetivo final e a vida eterna com Ele, na mansão que Ele já preparou para nós. Deus os abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Feche seus olhos. Levante suas mãos para o alto. Mãos levantadas significa rendição e dependência de Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar mais e mais no teu coração nessa noite. Ele já tem falado poderosamente em nosso coração. Abre os olhos espirituais. A Bíblia fala: todo aqueles que têm ouvido, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, Pai querido, em nome de Jesus. Flua em nosso meio, Senhor. Flua no meio da tua igreja, Espírito Santo. Visita esses que estão com as mãos levantadas, com o coração sedentos. Aqueles que estão com sede da tua presença, sede do teu fluir, sede, meu Pai, sede. Visita os sedentos nessa noite em nome de Jesus. Opera maravilhas, milagres e nos faça cada vez mais com corações disponíveis a Ti, Senhor. Queremos declarar glórias e aleluias ao Teu santo nome. Queremos exaltar o Teu santo nome, Senhor. Se você está aqui nessa noite sedento pela presença do Espírito Santo, você tem liberdade para dar glórias, para exaltar aquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Nós queremos mais da tua presença, Senhor. Nós sentimos o teu fluir, nós ouvimos a tua palavra.